Boa noite, amada igreja. Estamos aqui novamente na casa do Senhor para falar daquilo que o Senhor tem para esta igreja, para este tempo. Deus tem nos abençoado muito esse ano. Esse ano eu posso me considerar realmente alimentado e abençoado por Deus e agraciado, porque essa série de mensagens que eu tenho apresentado já hoje foi a 13ª, 13 mensagens sobre a palavra de Deus. Ela tem sido assim para mim algo de excepcional, que tem me ensinado muita coisa. Deus tem falado muito ao meu coração. Mas por que precisamos da palavra de Deus? Se temos dado esse enfoque à palavra de Deus todos os cultos da manhã, eu falei hoje de manhã da finalidade. A grande finalidade da palavra de Deus é nos fazer parecidos com o Senhor Jesus, certo? E por que precisamos da palavra de Deus para sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus? Você rapidamente responderia: é porque só Jesus Cristo salva ou transforma? Correto, você não está errado em dizer isso. Agora pensa comigo, vamos fazer esse exercício de imaginar o que seria hoje esse mundo em que a gente vive, começando aqui pela nossa Avenida 22 de Novembro, pelo bairro do Fonseca, pela cidade de Niterói, aliás, pela zona norte da cidade, pela cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, o nosso país, o Brasil, a América do Sul, todo o continente americano e então o mundo inteiro. O que seria se todos nós, todo homem, toda mulher sobre a face da terra, fosse feito à imagem de Jesus Cristo? É isso aí, irmã Celina. Eu vou começar só uma lista aqui do que não ia ter. Primeiro de tudo, não ia haver guerra. Todos nós vivêssemos a paz de Deus dentro dos corações, tivéssemos a paz que excede todo entendimento, fôssemos todos nós, 7 bilhões de pessoas, verdadeiramente entregues aos pés de Jesus, a guerra não existiria. E há uma promessa bíblica sobre isso, de que quando for realmente o reino de Deus implantado sobre a terra, as espadas se converterão em foices, em relhos, em coisas para a agricultura, para alimentar e não mais para matar. A pessoa, coisa boa, espadas, lanças, escudos, todo aquele material convertido para que a gente transforme em arados, em coisas úteis para a plantação, para que todos se alimentem. O reino de Deus, ele é subversivo, ele inverte as coisas, ele pega a morte e transforma em vida. O reino de Deus, a Bíblia nos dá conta de um reino onde o leão pastará junto com o cordeiro. O reino de Deus diz: olha, vocês que têm um coração de pedra, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar no seu lugar um coração de carne. O reino de Deus é uma coisa completamente subversiva, que muda tudo que não presta, ou melhor, muda a nossa realidade, que muitas coisas não prestam, em uma realidade que a gente não consegue nem sequer imaginar. Quando que a gente consegue imaginar armas de guerra sendo convertidas em arados ou em alguma coisa útil para a agricultura? Quando nós vivemos num mundo em que vimos até hoje exatamente o contrário. Todos aqui sabem que lá em Roma existe um antigo anfiteatro muito grande chamado Coliseu. Todo mundo já viu a foto do Coliseu? Eu também já vi. Teve gente que já viu de perto, eu ainda não tive essa oportunidade. Mas eu fiquei surpreso, certa vez assistindo um documentário sobre Roma, sobre o Coliseu,
Eles mostraram o Coliseu por fora mais de perto. Gente, o Coliseu é uma obra tremenda que tem mais de 2.000 anos. Se você olhar o Coliseu de perto, ele é todo furado por fora, todo furado, todo. O que é aquilo, pastor? É bala de canhão? Não, mas sim. Como assim? É ou não é? Não, não foi tiro de bala de canhão, mas tem a ver, porque quando chegou a época da guerra, a guerra ali comendo solta, Mussolini aliado com Hitler e aliado com o Japão também, com o imperador Hirohito, o eixo, né? E a guerra, o esforço de guerra cada vez comendo mais recursos e mais recursos e mais recursos. E pasmem vocês, todo tipo de metal deveria ser enviado para o esforço de guerra, para que fossem construídas balas de canhão, canhões, tanques, navios, e por isso eles escavaram o Coliseu. Uma coisa histórica, escavaram buracos e mais buracos no Coliseu para extrair o metal do Coliseu. Tiraram o metal de uma coisa histórica para fazer a guerra. E vem a Bíblia e diz: um dia vamos tirar todo esse metal que está sendo usado em armas de guerra e vamos transformar em arados, em reis, em coisas úteis para comer. Olha que coisa boa! Quem não quer viver no reino de Deus? Eu quero. É coisa maravilhosa, é coisa de Deus. Mas sabe, meus irmãos, para a gente pensar nas coisas do alto, para a gente pensar nessas coisas que aos nossos olhos parecem loucura, por vezes é necessário que nós demos um mergulho e olhemos para a realidade à nossa volta, para a realidade conflagrada do nosso coração. O nosso coração que pertence a Jesus, muitas vezes, infelizmente, ele é tentado pelo pecado, ele é tentado pelo reino desse mundo. E queira você imaginar o que acontece aí fora, na mente e no coração do homem natural, de quem não tem Jesus. Hoje eu vou ler com os irmãos uma história muito triste, que está contada lá em Gênesis capítulo 4. Cadê a Janete? Estou usando a NVT. Janete, está aí? Estou usando a NVT. Gênesis capítulo 4. Vamos começar no versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Observe, foi a primeira criança nascida na face da terra. Até então só havia adultos, e os dois feitos pela mesma pessoa, Deus. E nasce Caim. E Eva, apesar do seu estado caído, já haviam caído no pecado, Eva eleva ao Senhor um louvor, com a ajuda do Senhor. Tive um filho. Talvez a sua versão diga: alcancei um menino. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou um pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Há uma pegadinha aqui nesse versículo que só quem está acostumado a lidar com a Bíblia pega. Na Bíblia, de um modo geral, quando se vai contar sobre duas pessoas, se coloca primeiro o maior e depois o menor. Só que Caim era o mais velho. Então esse versículo 2 seria melhor se dissesse assim, tempos depois, versículo 3, né? Não, ainda o 2. Quando os meninos cresceram, Abel, pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. Poderia ter dito Caim e Abel. Mas se você observar, até lá no Novo Testamento, quando vai dar
a lista dos 12, eu estava lendo isso com a Helena no Evangelho de Marcos essa semana, a lista dos 12, quem são os 3 mais chegados? Pedro, Tiago e João. A lista é exatamente essa. Pedro, eu digo Simão, a quem Jesus chamou Pedro, Tiago e João, seu irmão. E veio o resto. Adivinha quem era o último da lista? Judas. Então a Bíblia sempre faz isso. Essas listas são do mais importante para o menos importante. Sempre estando Pedro na cabeça e Judas, que só foi citado como tinha que ser, estava lá em último lugar. Aqui já há uma inversão. Aqui Moisés, que escreveu, coloca já Caim por trás de Abel. Quando cresceram, era de se esperar. O mais velho se tornou isso, o mais novo se tornou aquilo, mas não. Ele trabalha com a ideia de Abel e Caim. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Ponto. Agora olha o versículo 4. Abel, por sua vez, ofereceu as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. É como se Abel tivesse apresentado a nata do leite para Deus. A primícia e o melhor dentre a primícia. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Na sua versão aí vai dizer, por que se descaiu o teu semblante? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta. A sua Bíblia diz assim, o pecado jaz à porta. À sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você que deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está teu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim, por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar, e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Porém, Deus eterno, fala conosco, nos alimenta nessa noite. E esse teu servo, Pai, seja um instrumento nas tuas mãos, e que ouvidos e corações sejam abertos a receber o que tu tens para nós, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Como eu dizia ainda há pouco, às vezes a gente precisa dar um mergulho, olhar lá dentro e perceber o que há de mal, porque a gente olha para a nossa sociedade e às vezes a gente tem aquele sentimento de querer consertar. Parece que falta tão pouquinho, não? Olha só, se esse político estivesse lá no lugar daquele outro, eu vou fazer campanha para ele, vou resolver, porque isso não é possível, as pessoas precisam ver isso. E a gente enche as redes sociais achando que um político vai resolver a situação da cidade, do país, do mundo, e não vai. E a gente pensa, não, porque eu vou fazer a minha parte e eu vou melhorar.
e a gente tem boas intenções, e por algum tempo a gente até consegue resolver alguma coisa localmente. Por exemplo, tem gente que faz um bom trabalho, tem gente que eu ouço falar, às vezes vejo reportagem na televisão, por exemplo, o senhor lá de São Paulo, ele morava num bairro que não era muito arborizado, o homem passou 20 anos plantando um verdadeiro bosque, e mudou a cara do bairro onde ele morava. Isso muda o bairro onde ele mora. Parabéns para ele. Isso é garantia de que vai ser eterno? Não, amanhã depois a prefeitura vai lá, a prefeitura muda o padrão de construções ali e diz que naquele lugar pode ser construído isso ou aquilo, manda tirar as árvores, constrói uma praça pública, tira metade das árvores e volta tudo ao que era antes. Não temos garantia de que nada é perene. Aliás, se tem uma coisa que não é perene e duradoura, é a nossa vida. Hoje estamos aqui vivos, bem, gozando de boa saúde. Daqui a pouco saiu ali, chegou na rua atropelado, partiu. Contraiu um vírus, vimos isso, né? Durante a pandemia, contraiu um vírus, cai de cama, quando for ver já era. Não dá para a gente ter essa expectativa de que tudo vai ficar bem, a mídia é campeã em vender isso. Olha, se esse político aqui estiver lá, vai funcionar, porque o outro não funcionava. Aquele ali era isso, era aquilo, mas esse aqui, aí você vai ver, é um pior que o outro. A verdade é sempre essa. Por que isso? Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Porque o pecado entrou pelo pai de Caim e Abel, Adão, e por sua esposa Eva. Enquanto estivermos neste mundo, este mundo não tem conserto, não tem conserto. O mundo jaz no maligno. E a igreja, pastor, a igreja não é a grande solução do mundo. A igreja é o único salva-vidas nesse mundo. Jesus Cristo oferece, mediante a igreja, o único salva-vidas neste mundo de náufragos. Quem se apegar será salvo, mas quem não se apegar, continuar achando que vai continuar nadando, eu vou nadar, eu vou me dar bem, eu vou me salvar, falta só mais um pouco, vou nadar só mais uma milha, vou nadar outra, não vai, porque as correntes do mundo, assim como as correntes do oceano, elas, a tendência é nos afastar, ou nos apegamos a Cristo, ou terminamos como Caim. Observe que Caim teve oportunidades, aqui no Antigo Testamento principalmente, Caim teve oportunidades que, sinceramente falando, quem tem? Olha a oportunidade que Caim teve. Caim se dispôs a ofertar ao Senhor. O que isso nos mostra? Primeiro, ele sabia que existia um Deus. No tempo de Caim, Abel, Eva e Adão, simplesmente não existia politeísmo, não existiam outros deuses. Todo mundo na face da terra sabia que a terra tinha sido criada por Deus, que tinha sido criada outro dia. Então não tinha erro. Pai, como é que tudo isso aqui aconteceu? Eu e sua mãe fomos criados por Deus. É mesmo? É mesmo. Ele criou todas as coisas pela sua palavra, ele me criou do pó da terra, ele que tirou uma costela minha e fez dela sua mãe, nos colocou num jardim, deu uma ordem clara para nós e nós erramos, pecamos, estamos pagando o preço. Mas o Senhor é Deus, independente de qualquer coisa, nós sabemos que Ele é Deus e Ele é justo. Você tem dúvida de que essa conversa aconteceu 1000 vezes dentro de casa? Porque criança pergunta, né? Mas conta de novo. Conta de novo. Como é que foi esse negócio? Mas vocês comeram mesmo? Poxa, mas Deus não perdoou. Mas Ele não falou que se comesse ia morrer, mas vocês não estão aqui vivos? Mas papai, mas por quê? Por quê? Vem, cala a boca, garoto, deixa de ser chato. Isso deve ter acontecido 1000 vezes.
Mas eles cresceram sabendo que existia um Deus. E no coração de Abel surge um desejo, apresentar algo ao Senhor. E no coração de Caim faz sentido, vou apresentar algo ao Senhor. E cada um, dentro daquilo que fazia, falou, vou apresentar ao Senhor uma oferta. Veja bem, não existia lei, não existia lei de Moisés, não existia ordem de culto, não existia nada. Não vemos na Bíblia Adão e Eva ofertando alguma coisa ao Senhor, mas vemos Caim e Abel partindo do coração. E ali se deu o primeiro desgosto, a primeira briga de família. Abel oferta dos seus cordeiros melhor. Caim não oferta melhor. Ele simplesmente pega e oferta. Sabemos por muitos e muitos textos que Deus não aceita qualquer coisa. Por exemplo, se você pegar um profeta menor, Malaquias, que tem 4 capítulos, ali Deus está reclamando das ofertas. No capítulo 1 de Malaquias, ele reclamou, olha, vocês aí estão sacerdotes aceitando qualquer coisa, estão estragando o meu altar, vocês estão conspurcando o meu altar com coisas que são indevidas de serem apresentadas a Deus. Vocês apresentam no meu altar um animal cego, coxo, manco, pasmem vocês, um animal roubado. Até isso ele estava apresentando no altar do Senhor. O homem segundo o coração de Deus, Davi, na hora que vai ofertar a Deus, ele diz, não oferecerei a Deus sacrifícios que não tenham me custado nada. Ele compra o campo onde ele vai oferecer aquele sacrifício. Ele paga para ofertar ao Senhor. Ele sente que tem que sair dele, tem que custar a ele algo, apresentar a Deus. Mas lá no tempo de Malaquias, já estavam ofertando até o animal roubado. Poxa, vou roubar esses animais aqui, rouba meia dúzia de carneiro, me dei bem, ninguém me pegou, sabe uma coisa? Vou oferecer esse animal lá em agradecimento a Deus. Isso é antigo, vocês acham que isso acontece aqui no Brasil? Lembra da oração da propina que saiu na televisão uns anos atrás? É antigo, isso não é de hoje não. Mas assim como ali em Malaquias se ofertava animal coxo, cego, manco, roubado, doente, da mesma forma, Caim não ofereceu o melhor do fruto da terra, ele ofereceu uma oferta. Não sei, talvez essas laranjas aqui estão muito bonitas, estão, poxa, deliciosas, estão doces. Essa aqui já está ficando meio passada, vou botar aqui na oferta do Senhor. Essas verdura não, porque nesse tempo não comia verdura. Não comia, já tinha pecado, já tinha sim. Aliás, eu tenho uma teoria, já falei essa para alguns irmãos, porque quando Deus dá o castigo para Adão, ele diz, dentre outras coisas, que ele ia ter que ralar, ia ter que suar, mas aí ele falou também, tu vai comer hortaliça, ou seja, salada é maldição para o homem, por isso que eu não gosto de salada. Só os homens agora, amém? Mulher gosta, uma maldição não é para vocês, mas eu não gosto, então eu vejo ali na Bíblia, já tem ali o porquê, vai ter que comer. Tem gente que usa a história do trabalho, não gosta de trabalhar, não, está dizendo ali que é maldição. Gente sem vergonha. Brincadeiras à parte, o fato é que Caim ofereceu algo que não era o seu melhor. E se ele não ofereceu o seu melhor com as suas mãos, é porque o seu coração não estava oferecendo o melhor. Veja que aquilo que nós fazemos com as nossas mãos para Deus reflete aquilo que o nosso coração também está oferecendo, sim ou não?
Se eu amo o Senhor, se eu amo a minha filha, eu não vou ofertar para ela um comida estragada. Eu não vou dar para ela um brinquedo quebrado. Eu vou, nem que eu tenha que dividir 10 vezes, mas eu vou comprar um brinquedo novo. A gente não faz isso? Os pais não fazem isso? Fazemos. A gente vai dar o melhor que a gente puder dar. Por quê? Porque nós amamos os nossos pequenos. E quando nós amamos a Deus, nós não oferecemos qualquer coisa. Oferecemos o nosso melhor, o melhor do nosso tempo. Senhor, eu vou parar esse tempo aqui para meditar nas coisas do Senhor. Vai parar? Vai meditar? Eu ia pegar o celular, mas ele está filmando. Você vai parar para Deus? Vai meditar? Larga o celular em outro cômodo, em outro canto. Deixa a televisão desligada. De preferência, tira o telefone do gancho ou bota o telefone para vibrar. Porque a distração vai te convidar. Dedique esse tempo ao Senhor. Entrega primeiro o coração e o teu tempo. Entrega o coração e então apresenta o teu dízimo, a tua oferta, mesmo que seja uma oferta de 1 quilo de alimento. Eu não venho de má vontade comprar feijão. Gente, eu vi um feijão essa semana que eu não sabia nem que existia. Eu já ia pegando para trazer justamente para a cesta aqui da igreja. Vocês já viram feijão quebrado? Vende o saco de 1 quilo de feijão quebrado. Hã? Aí, sabe de uma coisa? Eu já ia pegando, olhei assim, está muito barato. Feijão quebrado? Eu falei, o feijão está quebradinho mesmo. Falei, não, eu não quero isso para mim, não vai dar para ninguém, pelo amor de Deus. Eu botei lá e peguei o outro feijão e trouxe. Ficou aquele preço, dava para trazer mais, né? Falei, não, vou pegar esse não. Então veja, tem gente que quer oferecer o feijão quebrado para Deus. Tem gente que Caim, não acha que Caim ofereceu o feijão quebrado? Deus não se agradou. O importante ali não está no que foi apresentado. Tem gente que vai dizer, não, Caim não foi rejeitado porque não ofereceu um cordeiro como Abel. Mas não tinha norma nenhuma sobre cordeiro ou não cordeiro. O que tinha ali era um coração. O coração de Abel estava derretido pelo Senhor de amor. E dizia, eu quero te apresentar o meu melhor. O de Caim não. Tanto que ele não gostou de ter sido reprovado. Ele foi reprovado. E Caim já teve aqui 2 chances. Primeiro, uma chance de ofertar ao Senhor. Segundo, uma chance para entender o que agrada ao Senhor. Terceira chance, quando veio o ódio, o próprio Deus para e fala com ele. Quem tem essa oportunidade? É uma oportunidade de ouro. O próprio Deus intervém pessoalmente e fala com Caim. Caim, por que se distraiu o teu semblante? Não é certo que se agires bem serás aceito? Domina, pois, o teu desejo. Ou seja, Deus fala ainda para ele, você está com raiva, você precisa dominar o teu desejo e não ser dominado por ele. Por quê? Se você ceder, o pecado jaz à porta. Gente, eu já vi muita gente cair em pecado, se esborrachar, fazer filho fora do casamento, trair marido, trair mulher. Eu já vi gente entrar para a vida do crime, ser preso, ser morto, tudo isso. Por quê? Porque não ouviu a voz do pai e da mãe que aconselhava. Não faz isso, não entra por esse caminho, não caia nesse erro, isso vai se terminar mal para você. Não anda com fulano, não anda com Beltrano. Aí você para e pensa, aquilo que escolhemos tem consequências. O papel do pai, o papel da mãe é alertar, é avisar,
é orar: Senhor, toma conta desse meu filho. Mas o que dizer de Caim? Caim teve o melhor conselheiro. O próprio Deus vai a ele e dá o conselho. Diz: meu filho, vai devagar, esfria a tua cabeça, haja bem de uma próxima vez, que você vai ser aceito. Olha, Deus abrindo a porta para ele: se agires bem, serás aceito. Ele não queria ser aceito. Ele não ficou invocadinho com o irmão, porque o irmão não foi aceito e ele não. Se o objetivo dele era ser aceito, por que então se deixar dominar pelo pecado? Mas ele foi até o fim. Ele obstinadamente foi até o fim e matou o seu irmão na presença de Deus, apesar dos alertas do Senhor. E como tudo que fazemos tem suas consequências, e ele não pensou nas consequências, as consequências vieram e foram terríveis. Primeiro, todos lembram o que Caim fazia? Caim era lavrador, agricultor. E Deus fala para ele: olha, a terra bebeu o sangue do teu irmão e você derramou. Aqui no texto que eu li não diz que foi Deus que amaldiçoou, diz: a própria terra clama o sangue do teu irmão. A própria terra te amaldiçoa. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe a terra, adube a terra, prepare a terra para ter as melhores colheitas, a terra não vai te dar uma nada. Caim acabou com a sua vida profissional. Ele acabou completamente com aquilo que lhe dava prazer, com aquilo no que ele era bom, por causa do seu pecado. Quantos filhos hoje poderiam estar vivos, trabalhando honestamente, fazendo alguma coisa de bom, se tivessem ouvido o conselho da mãe e do pai? Muitas vezes uma mãe e um pai crentes que estão na igreja e dizem: meu filho, vem para a igreja com a mãe, vem para a igreja com o pai. Não, mas não vou, vou ficar aí e tal. E vai, e prefere fazer um radinho do tráfico, e prefere fazer um avião. E as consequências vêm. A mãe e o pai choram, mas não foi por falta de alerta, não foi por falta de aviso. Caim teve essa terceira chance, Deus avisou. Quando ele cai em si, percebe a desgraça. Veja que a gente não vê Caim arrependido em momento algum. Em momento algum, Caim diz: olha, realmente eu errei, eu matei o meu irmão, eu amava o meu irmão. Não, está nem aí. Ele só está preocupado consigo mesmo. E aqui a gente chega num outro ponto. Lembra que eu falei a princípio que Deus vê o coração. O coração de Abel estava em Deus. E o coração de Caim estava em quem? Nele mesmo. Ele só estava preocupado consigo mesmo. Caim estava fingindo uma adoração a Deus, mas ele estava, na verdade, praticando uma idolatria de si mesmo. O que importa sou eu. Eu tenho que estar em evidência. Eu tenho que ser aceito. A minha oferta tem que ser melhor que a do meu irmão. E caramba, aconteceu tudo isso. Qual é a queixa dele? O Senhor me expulsa da terra, qualquer um que me pegar vai me matar, eu não vou mais conseguir comer, eu, e eu. O homem sem Deus, uma pessoa sem Deus, ela só pensa em si mesma. E hoje nós estamos vivendo um tempo com essa adoração aí da psicologia, os psicólogos e tal, eles estão criando um monte de nome para um monte de coisa que na verdade já tem nome há muito tempo na Bíblia.
E eles dizem, não, isso é psicopatia. O sujeito desse é um sociopata. Ele é um psicopata. Ele não tem empatia, ele não consegue ver a dor do outro, entender o que o outro está passando, mas ele só se preocupa com, meu irmão, pode dar o nome que você quiser dar. A Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia chama isso de idolatria, egolatria. Quem está sentado no trono da vida de Caim é Caim. Só Caim importava para ele mesmo. Ele não quis saber da vida do irmão, ele não quis saber da dor que causaria ao pai, à mãe, e mesmo não quis saber de Deus, que estava ao lado dele o tempo todo, preocupado. E aí, meus irmãos, a gente olha para a Bíblia e tem que dar graças a Deus por Jesus. Porque se não fosse Jesus na nossa história, se não fosse a mão de Deus na nossa história, entrando neste mundo e se preocupando em mandar o seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não fosse a boa mão do Senhor olhando com misericórdia para nós, a nossa vida seria uma vida assim como a de Caim. Eu fiz uma pergunta no começo da nossa palavra aqui, eu dizia assim, já pensou se todos fôssemos parecidos com Jesus? E aí eu te pergunto, já pensou se Deus tivesse abandonado a humanidade? E se fôssemos todos a imagem e semelhança de Caim? Já parou para pensar? Se todo mundo fosse afastado de Deus absolutamente, Deus não se importasse com o mundo e deixasse, quer saber? Pecaram, agora se virem para ir. Eu ouso dizer, acho que não existiria meia dúzia sobre a face da terra hoje. Porque um ia matar o outro sem dó, sem piedade, é ódio, fura olho, mata o outro, arrebenta. Se as coisas já estão desse jeito, na guerra do jeito que está, os irmãos viram o que o Hamas fez lá em Israel algumas semanas atrás, coisas terríveis. Gente sem Deus, sem temor de Deus. Agora você imagina isso num mundo em que não houvesse o Filho de Deus vindo, em que não houvesse o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que agradecer a Deus, meus irmãos, todos os dias. E nós temos que clamar a Deus, sabe para quê? Para que nós mesmos não fiquemos idólatras de nós mesmos e da nossa igreja e da nossa paz. Porque o mundo diz assim, eu valorizo muito a minha paz. O mundo não tem paz. Mas o mundo diz, eu valorizo mais a minha paz do que ficar debatendo, do que ficar discutindo. Você valoriza a tua paz? Se a tua paz é dada por Jesus, ela excede todo entendimento. E se a tua paz é dada por Jesus, ela não foi dada para ficar no teu bolso. Ela foi dada para você distribuir, para você transformar esse mundo, para transformar o teu vizinho, o teu colega de trabalho, aquele mais endemoniado, daquele teu parente, peste. Todo mundo tem um parente peste, né? Aquele que é perturbado, aquele vizinho que não presta, que faz questão de incomodar. Todo mundo aqui tem um desse. Tá bom, nem todo mundo, graças a Deus hoje eu não tenho, mas já tive. E talvez terei, nunca se sabe, né? A gente tem as coisas dessas que aparecem na vida dele para transtornar. Mas a gente está aqui justamente para falar, para entregar o amor de Deus, para dizer, olha, vamos apresentar uma oferta ao Senhor. Não, eu vou oferecer aqui a minha oferta. Não, vamos vir aqui comigo. Vou te apresentar uma coisa, vou te apresentar Jesus, o Filho de Deus. Fala com amor, com carinho. Coloca Deus no teu coração em primeiro lugar. Deixa Ele reinar. E deixa as águas vivas transbordarem.
porque só assim nós vamos conseguir cumprir aquilo que o Senhor mandou, o ide, e nós vamos conseguir amenizar a podridão desse mundo. Porque o mundo é podre, ele jaz no maligno. Porque o mundo está cheio de tudo que não presta: pecado, injustiça, guerra, traição, pedofilia, vários nomes para as várias manifestações do pecado. Mas nós temos nas nossas mãos o instrumento que pode mudar pessoas, que pode mudar vidas, que pode alimentar o faminto, que pode vestir o que está com frio, que pode verdadeiramente levar Caim à presença de Deus. Ontem eu estava lendo o testemunho de um pastor lá de Pernambuco, um pastor que levava uma vida louca, uma vida de crime, e levou, se eu não me engano, ele tomou 8 tiros. 8. É tiro pra caramba. E esse homem era uma peste. 8 tiros. Quem jogou ele na vala pensou assim: menos um. E aquele homem foi salvo. E Deus entrou na vida daquele homem. E aquele homem que aos olhos de qualquer um dissesse: mais um na vala, é menos um para ficar dando perturbação. Aquele homem hoje é um pastor, é um missionário. E sabe onde ele faz o trabalho missionário dele? Na cadeia. Ele é um missionário nos presídios. E nos presídios ele vai lá onde ninguém quer ir. Ele vai lá para salvar aqueles que ninguém quer salvar. Aqueles que a gente quer mais que fiquem lá trancados, que está devendo, é lá que ele vai lá e prega. E ele converte, ele muda histórias, porque a história dele foi mudada por Jesus. E eu e você sirvamos para sermos sal e luz desse mundo. E nós sirvamos para transformar vidas, para não permitir que os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, eles andem pelo caminho de Caim, porque o caminho de Caim só tem um fim, e não é nada bonito, é a condenação. Nós possamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, andar nos passos dele, e verdadeiramente sermos cristãos e darmos a mão, e fazermos com que pessoas se convertam e sigam a Jesus, para a gente poder sair desse ciclo vicioso desse mundo de pecado e vivermos uma vida que agrada ao Senhor e trazemos frutos ao Senhor, não o fruto estragado que Caim trouxe, mas que nós possamos converter os frutos estragados no nosso melhor, e Deus vai fazer o melhor com aquilo que nós apresentarmos diante dele. Amém? Nosso Deus, fala conosco, complementa essa palavra nos nossos corações, nós possamos ser sal e luz nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém.